De uns dias pra cá, muita gente escreveu aqui pra mim pedindo que eu comentasse a respeito do mais recente álbum do Green Day, Saviors, dizendo que o disco é uma obra-prima, que é um dos melhores discos do ano, já, não sei o que, babá. E aí eu fui ouvir o disco, cara, e não é nada disso. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. Poucos livros revelam tanto a respeito da personalidade de um artista do que esse aqui, ó. Diários, do Kurt Cobain. Esse livro, na verdade, ele reúne tudo o que o Kurt Cobain escreveu em dezenas de cadernos, desde a adolescência dele até praticamente os dias que antecederam a morte dele. Ele registrava tudo em caderno, ele registrava desenhos, pensamentos, opiniões, o que ele pensava a respeito de artistas, o que ele pensava a respeito das pessoas que compravam discos, tudo, absolutamente tudo que passava pela cabeça dele, ele colocava nesses cadernos. E agora tudo está reunido aqui nesse livro, ó, imenso e com muito material, ó, tudo exatamente como o Kurt escreveu nos cadernos, ó. Tá vendo? E esse livro aqui, você vai ficar absolutamente surpreso com o que você vai ler, principalmente que é fã do Nirvana. Você pode adquirir com um melhor desconto da internet. Basta que você clique aqui embaixo no link e preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra, você vai ter realmente esse desconto que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet. Então é um livro que eu recomendo para que você entenda realmente como funcionava a cabeça do Kurt Cobain em todos os assuntos que você puder imaginar. Vale muito a pena. Meu amigo e minha amiga, como eu falei, eu recebi uma avalanche de pedidos para comentar a respeito desse novo álbum do Green Day, o Saviors. Todo mundo elogiando, até mesmo meus amigos músicos, todo mundo dizendo que o álbum é sensacional, não sei o que, blá blá blá. E aí, como eu fico sempre muito desconfiado dessas unanimidades aí, ainda mais nos dias de hoje, cara, eu fui ouvir o disco com aquela atenção de sempre e eu cheguei à conclusão, cara, que os meus amigos, todo esse pessoal que tá achando que esse disco é uma obra-prima, que é um disco sensacional, esse pessoal tá louco. Só pode ser. A primeira constatação que eu tive ao ouvir esse disco foi lamentar. É uma pena que o trio tenha se afastado totalmente daquela vibe garageira rock and roll do álbum anterior, que é esse aqui, ó, o ótimo e criminosamente massacrado pelos fãs, o Father of All Motherfucker, né? Não vou falar palavrão aqui, senão o algoritmo do YouTube aqui vai dar um piti. Enfim, é uma pena que nesse disco novo o Green Day não tenha dado continuidade à sonoridade desse disco, que é sensacional e que você precisa ouvir com muita atenção e sem preconceito. Na verdade, nesse disco novo, no Saviors, infelizmente, o Green Day sucumbiu aos anseios comerciais do mercado, dos pedidos dos fãs debilóides, ainda que as letras dessas novas canções, cara, elas continuam a tocar em assuntos que enfurecem, incomodam o povo americano, com as questões de desemprego, da falta de moradia, racismo e de como o sistema consegue capturar e englobar qualquer tipo de revoltinha, né? E ainda que os caras continuem muito bem, o Billy Joe Armstrong ainda seja um guitarrista potente, um vocalista que coloca um tom interpretativo condizente com aquilo que as canções pedem. A banda toda tá muito bem azeitada, né? Enfim, eu vou falar ao longo aqui do vídeo. A sensação que predomina nesse disco novo do Green Day, cara, é que a banda resolveu copiar o Weezer em grande parte das canções desse novo disco e ainda cometeu o erro de soar extremamente previsível
Tanto que a gente já tem a sensação, cara, a gente ouve o disco, que a gente já ouviu essas músicas em algum lugar, em alguns outros discos, não necessariamente álbuns do Green Day, propriamente dito, ou seja, eles deram uma copiada em um monte de coisas que a gente já ouviu antes. A abertura do disco, né, com uma faixa meio punk marcha soldado, né, intitulada The American Dream is Killing Me, não traz qualquer tipo de surpresa para quem já conhece o som da banda em termos de harmonia e de melodia e de ritmo. Nem quando surge ali num trecho, no meio da canção, que tem uma dinâmica um pouquinho mais baixa, tem um quarteto de cordas no fundo, nem mesmo na conotação política explícita que existe na letra, que é algo realmente bandeiroso. Inclusive é uma letra que fala contra esse discurso direitista atual que existe nos Estados Unidos, cara. Até mesmo nisso não há qualquer surpresa para quem acompanha o trio desde o início. Tem algumas canções que elas têm uns andamentos um pouco mais acelerados, cara, que elas acabam soando melhor, como a segunda faixa, que é Look Ma, No Brain, né, que é uma canção totalmente Ramones, inclusive na levada, né, do sempre ótimo batera, o Trey Cool. Só que nem isso, esses andamentos um pouco acelerados, salvam canções, cara, como uma canção muito curta chamada 1981 e Coma City, que é, inclusive, tem uma canção, essa música tem uma ótima atuação do Trey Cool, por exemplo, porque essas músicas, cara, elas soam como se fossem meros pastiches do Blink-182, cara. Nossa, isso soou muito mal nos meus ouvidos. Outras canções têm melodias e harmonias, cara, estupidamente previsíveis, cara. Como a mistura de Weezer com Pixies e com uma pitadinha de Red Hot Chili Peppers, cara, que tem numa canção fraquíssima chamada Bob Sox. E tem uma clara, pelo menos para mim, né, pode ser até disfarçada para os outros ouvintes mais atentos, tem uma clara referência aos acordes de The Passenger, do Iggy Pop, numa canção igualmente fraca e previsível, intitulada One-Eyed Bastard. Pode prestar atenção. Essa sensação, cara, ela piora durante a introdução de Dilema, que me deu a impressão, cara, que o que viria a seguir seria uma versão da Pavorosa na Júlia dos Los Hermanos. Logo na introdução você fala, não é possível. Mas aí o peso e a cadência mais musculosa do restante da canção afastaram a possibilidade desse pesadelo na minha mente. Mas a sensação de vamos copiar o Weezer permanece. E a mesma coisa vale para uma balada intitulada Goodnight Adeline, que nem mesmo as guitarras distorcidas escondem que a música parece um refúgio, vamos dizer assim, do Coldplay. Pois é, cara, tira as guitarras e canta a música para você perceber isso nitidamente, cara. Outra previsibilidade terrível está numa balada que é um pouquinho mais acelerada, chamada Susie Chapstick, que para mim, cara, soa como se os Foo Fighters resolvesse homenagear aquelas baladas simples que o Guns N' Roses fazia antes do Axl Rose enlouquecer. E ainda com o acréscimo de um corinho surf music adocicado, cara. Uma música simplesmente horrorosa. Tem uma outra canção intitulada Strange Days Are Here to Stay, que nada mais é do que um clone mal ajambrado e com nariz de cenoura de bruxa, sabe? Do primeiro hit que o Green Day teve, cara, que foi Basket Case. Lembra? Você pode comparar as duas, cara. E isso não deixa de ser uma coisa meio vergonhosa a essa altura da carreira. Ainda mais pela, volto a dizer, previsibilidade harmônica e melódica que impera no disco inteiro. E isso fica ainda mais evidenciado numa balada acústica meio orquestral intitulada Father to a Son, que na verdade é meio prima de Wake Me Up When September Ends, cara. E com umas partes épicas pontuadas exatamente pelo arranjo de cordas, cara, que aliás poderia ter sido aproveitado numa canção, como é que eu vou dizer, uma canção menos clichêsenta. Tem um bom riff
numa canção chamada Corvette Summer, e esse riff é a dica de que a banda, se ela quis copiar uma outra banda nessa música, pelo menos ela escolheu o ótimo Cheap Trick, incluindo também um refrão excelente dessa música, e tem um solo de guitarra muito simples e muito bem estruturado dentro do que a canção pede. E essa música é a minha canção favorita no álbum, juntamente com uma outra canção que é estupenda e é meio curta, intitulada Living in the 20s, que é uma cacetada meio na linha do Rancid ali, que soa como se fosse um oásis. Aliás, essas duas canções, elas funcionam como se fosse um oásis de potência dentro do álbum. E quase no final do disco surge a boa faixa título, que traz inclusive uma bem-vinda vibe inglesa em termos de harmonia e melodia, que inclusive dá a bandeira de que a banda andou ouvindo muito mesmo os discos solos do Noel Gallagher. Essa música dá muita bandeira disso. E aí o álbum ele termina com uma balada meio pesada chamada Fancy Sauce, tão clichêsenta, cara, quanto o restante do álbum, cara, e soando novamente como se fosse uma canção rejeitada pelo Weezer. Enfim, meu amigo, minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse disco, que absolutamente não merece todos os elogios dos fãs, de muita gente que acompanha o Green Day meio de uma maneira meio bissexta. Nada a ver, cara. É um disco muito irregular e, mais uma vez eu digo, não justifica toda essa celebração que ele vem tendo por aí. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião a respeito desse disco. Ouve o disco de ponta a ponta, prestando atenção nesses tópicos que eu falei, e depois coloca aqui a sua opinião. O que você achou desse álbum? Tá bom? E não esqueça, evidentemente, de clicar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, nos links correspondentes aos nossos produtos, ao Clube VIP, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.